CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e que nós possamos estar com o nosso coração tranquilo para recebermos o estudo que nos será trazido hoje aqui na noite do CEAP. Quem vai fazer o estudo hoje é o nosso companheiro Alcides, já vem à casa algumas vezes. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e hoje nós vamos estudar o capítulo 12 e o Alcides vai trazer para a gente os itens de 1 a 4 e o capítulo 12 tem como título Amai os vossos inimigos. Então, é um título bem apropriado para a nossa época. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Sandra. E a sustentação é feita do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje o nosso item a ser estudado é o capítulo 97. Então eu vou dar alguns avisos aqui. Os nossos estudos retornaram, a nossa obra social também. O sábado a gente começa novamente com a nossa obra social. Temos uma paradinha para recuperar as forças. E agora vamos nós a todo vapor. Nossos estudos também tiveram início na segunda-feira. Houve algumas mudanças no horário dos estudos. Então, eu gostaria muito de convidar a todos, porque o estudo abre a nossa mente. A palestra pública é bom, mas o estudo é que verdadeiramente nos ajuda a entender os porquês, né? Esse monte de dúvida que a gente tem. E a doutrina espírita, como é a doutrina da fé raciocinada, nada melhor do que estudar bastante. Porque dificilmente você vai começar o estudo na doutrina espírita e aí começa aquele monte de livro. Quando você vê, você tem 50 livros para ler e vai lendo, começa um, pega no outro e cada vez mais a gente vai vendo a necessidade do estudo. E então eu vou pedir a vocês, porque como o horário mudou e eu não tenho de cor ainda, é para dar uma olhadinha no site www.centroaltivopanfiro.com. E ali vocês vão conhecer Centro Espírita Altivo Panfiro. Botei Centro Altivo Panfiro. Desculpa. Centro Espírita Altivo Panfiro.com. Então, ali vocês vão conhecer a nossa casa, ali tem os horários dos estudos. Então, gente, a gente tem um estudo manhã, tarde e noite. Todos os livros da codificação, obras de Leon Denis, obra de André Luiz, da Dona Ivone Pereira. Então, é só escolher um horário. Esse ano a gente vai ter o que é o Espiritismo, que eu lembro que é na terça-feira, às 19h30. Tem o Evangelho. Então, dá uma olhadinha no site, vocês escolham um horário melhor, que vocês vão gostar muito. Se alguém tiver necessidade de atendimento fraterno, depois de conversar com o médium da casa, quando termina a reunião, é só aguardar sentadinho no lugar de vocês, que a gente encaminha um trabalhador que possa conversar, orientar, tirar dúvidas. Gostaria de pedir também que, se possível, desligar os celulares. Se não for possível desligar, por alguma necessidade de mantê-lo ligado, que, por favor, ponha no modo vibra. Se precisar atender, pode ali fora atender, mas o telefone, quando toca
o estudo está sendo dado, ou na hora da oração, sempre tira a atenção da gente um pouquinho. O estudo vai 50 minutos de estudo. Depois a gente tem o passe e a gente termina. Eu vou iniciar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu faço a leitura agora e depois a Sandra faz o resumo do que eu vou ler agora. E esse livro é muito bom, Caminho, Verdade e Vida. Tem como título Amas o Bastante? E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de João. E esse versículo nos diz assim: perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Emmanuel, a partir desse versículo, ele nos traz o seguinte: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então, vamos agora fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão tão querido, que nesse momento, Senhor, esse estudo que será trazido pelo nosso irmão Alcides, que ele possa penetrar no nosso coração, que possa ser uma sementinha lançada e que essa sementinha nos dê bons frutos. Pedimos a esses espíritos amigos, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e a toda essa espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa. Pedimos que ele fique conosco e que nós possamos assim, Senhor, dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho para que o Alcides possa trazer o estudo. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aquele que vos amam, que recompensa tereis?
os publicanos também não fazem o mesmo? E agora eu vou passar a palavra para o Alcides. Que Deus te abençoe, Alcides. Boa noite a todos. Nós todos, com certeza, estamos felizes, estamos alegres, porque cada um de nós, ao adentrar nesta casa, Jesus abriu os braços e perguntou a cada um de nós: amigo, a que vieste? Qual é o propósito? Se nós nos perguntarmos por que eu vivo e para que eu vivo, qual é o sentido da vida para cada um de nós? Nós lemos muitas vezes aquela frase: o acaso não existe, leia Kardec. Por que esta frase? Nós sabemos que tudo é uma relação de causa e efeito. Se tudo é uma relação de causa e efeito, o acaso não existe, sorte não existe, azar não existe, milagre também não existe. O que existe são circunstâncias ou fatos que não sabemos explicar, mas que não deixam de ser verdadeiros. Por que isto? Se nós pararmos aqui para pensar, quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Ninguém. Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Ninguém. Então a vida é muito maior que o nosso entendimento e muito maior que a nossa capacidade de vivê-la. Então você perguntará assim: mas seu Alcides, então como é que eu faço para compreender e viver melhor a vida? Evoluir. Por exemplo, Bezerra de Menezes compreende e vive melhor a vida do que a gente, porque ele é mais evoluído. Chico Xavier compreendia e vivia melhor a vida do que a gente, porque ele era mais evoluído. Por isso que quando se fala em evolução, a gente fala no despertar da consciência. Só para propor aqui um desafio a todos vocês. Se nós perdêssemos a consciência agora, o que seríamos? O que seríamos se nós perdêssemos a consciência? O coração continuaria pulsando, continuaríamos respirando, nós continuaríamos vivos ou mortos? Você diria que nós continuaríamos vivos, instintivamente. Evoluiríamos assim? Não. Então, para evoluir, para compreender e alcançar o objetivo sublime da vida, estamos no lugar certo, que é esta casa. Você dirá assim: ah, seu Alcides, mas espera aí, é só aqui? Não, eu disse que nós estamos no lugar certo, mas aqui não é o único lugar, porque como ensinou Leon Denis disse o seguinte: minha igreja é o universo, o meu altar é minha consciência, minha religião é o amor. Por que ele diz que a minha igreja é o universo? Porque em qualquer lugar do universo eu serei um filho de Deus, consciente ou não. Então o que diferencia cada um de nós é a compreensão, é o alcance que nós temos do porquê a causa e para que a meta da vida. A coisa é tão séria, se nós perguntarmos assim a vocês: quem foi feliz, Saulo ou Paulo? Paulo. Quem é que tinha haveres? Saulo. Paulo tinha o quê?
a consciência desperta voltada para Deus. Tanto que a caminho de Damasco, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Repara que o único penhor, a única garantia de felicidade para todos nós é a execução consciente da vontade divina. Mas, seu Alcides, eu tenho extrema dificuldade de acreditar em Deus. Sim, isso é natural. Mas para que você compreenda melhor e aceite melhor a existência de Deus, o porquê da vida, a causa, Albert Einstein, um dia perguntado, por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus? Ele deu a mesma resposta que está no Livro dos Espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Repare que ele falou em religião. Não. Ele mandou olhar a natureza. Vê se a natureza não era a igreja de Leon Denis. Ou seja, para que a gente possa amar a Deus, a gente precisa primeiro compreender as leis da natureza. Esta casa está de pé. Por que esta casa, no sentido físico, está de pé? Quem construiu esta casa teve que compreender as leis naturais. Senão essa casa não se sustenta de pé. Ela cai. Você tem que reconhecer o vento, a chuva, a condição química do solo, se é muito ácido. Então, vocês reparem que quando eu conheço as leis da natureza, eu me livro de tragédias. Para vocês terem uma ideia, o homem, ignorando as leis da natureza, poluiu tudo, não poluiu? Ele não paga um preço por isso? Paga. Era uma tragédia que podia ser evitada. Quando a autoridade pública negligencia e deixa o cidadão ocupar as encostas dos morros, o que é que acontece com as chuvas? Tragédias. Uma ocasião, o sábio caminhava com seu discípulo, falando sobre liberdade. E o discípulo diz assim para o sábio: mestre, veja, as margens oprimem as águas do rio. E o sábio olhou, deu um riso e não falou nada. E o discípulo insistiu. Depois de muito caminharem, caiu um pé d'água. Choveu, aquele dilúvio. Quando eles voltam, o rio transbordou. Aí o sábio olhou para o discípulo e disse: você está vendo? As margens não oprimem as águas do rio, disciplinam o fluxo das águas. Quando transborda é que saiu da disciplina. Olha a tragédia. Então, cada um de nós, ao compreender melhor os mecanismos que governam a vida de cada um de nós, vai aprender a fazer escolhas sensatas, usar o livre-arbítrio, encetando atividades ou atitudes que nos livrem da dor e o sofrimento. Porque quem de nós quer sofrer? Ninguém. Você quer sofrer, minha amiga? Não. A senhora quer sofrer, minha amiga? Você quer sofrer? Não. Meu amigão, apesar de flamenguista, você quer sofrer, meu amigo? Não. Todos nós queremos o quê? A felicidade. E para eu ser feliz, o que eu preciso aprender? Compreender as leis físicas e as leis morais da vida. É para isso que nós estamos aqui. Então, veja bem. Por que eu vivo? Porque Deus me criou. Pronto. Como Deus me criou? Isso aí é outra história. Porque eu vivo? Porque Deus me criou. Pronto. Para que Deus me criou? Prestem bem atenção. Se Deus, que graça teria Deus ser Deus se Ele não tivesse nos criado? Imagine a seguinte situação. O Tom Jobim era um grande músico. Mas por que ele é reconhecido como um grande músico? Porque ele fazia música. Camões reconhecido como um grande poeta, porque ele fazia poesia. Então, cada um dentro do seu dom, dentro do seu talento, vai
manifestando, construindo a sua obra. E na obra que eu faço, consiste a minha grandeza. Então, onde está a grandeza de Deus? Em ter criado a natureza e a todos nós. E para que Deus nos criou? Quem tem filho quer ver o filho sofrer? Não. Você quer ver seus filhos sofrer? Você quer ver? Deus me livre. Então ninguém quer ver seus filhos sofrerem. Então a pergunta é, então para que Deus nos criou? Para ver a gente sofrer? Para nos ver o quê? Felizes. E meu irmão, que é pastor, ele sempre fala assim para mim: Alcides, Deus quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado. E quando é que Deus é glorificado? Quando a gente aprende a amar a Deus. E quando eu aprendo a amar a Deus, olha só que coincidência. A nossa irmã, todas as lições que ela leu aqui no preparatório, apontam para quê? Para o amor. Mas vem a pergunta: quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? Nós sabemos amar? Nós sabemos ser amados? Uma ocasião, nós fomos a uma casa espírita falar à mocidade da casa. Eram jovens de 18 a 24 anos. E eu me lembro que nós iniciamos a nossa fala com a seguinte pergunta aos jovens: para que vocês vão às escolas e às universidades? Quem não falou nada me respondeu o seguinte: seu Alcides, a gente vai à escola e à universidade para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Eu disse assim: só para isso? Só para ter uma profissão e ganhar dinheiro? Só para isso? Não. Nós vamos às escolas, às universidades, para compreender melhor o fenômeno vida, para nos tornarmos pessoas melhores. É para isso. Quando eu viso apenas a instrução, quando eu viso apenas ter uma profissão e ganhar dinheiro, eu estou no nível da instrução, estou na horizontalidade. Mas quando eu me torno uma pessoa melhor, eu estou no nível da educação, na verticalidade. Eu expandi minha consciência. Por isso que Jesus é o educador por excelência. O que através dos ensinos de Jesus nós vamos disciplinar? Joana de Ângeles nos ensina que pensamento, sentimento e vontade é o tripé de nossas ações. Então, quando eu venho a esta casa e busco compreender melhor a vida, eu estou educando meu pensamento, meu sentimento e meus desejos, para que eu possa ter condições de exercer meu livre-arbítrio, de modo tal que das minhas atitudes eu tenha a paz da consciência, do dever cumprido. Porque cada um de nós que está envolvido nesse estudo, quando eu falo cada um de nós, os encarnados e desencarnados. Quem de nós não olha para trás e diz: ah, se eu soubesse? Quem de nós, como disse o poeta, não diria: ah, se eu soubesse o que eu sei, não amava quem amei, não beijava quem beijei, não jurava o amor que jurei? Quem de nós? Mas aí Joana de Ângeles, nesse seu belíssimo livro, Triunfo Pessoal, capítulo 5, Enfrentamentos. Vejam bem a importância da série psicológica de Joana de Ângeles para o amar os nossos inimigos. Porque nós vamos ver quem são os nossos inimigos. Diz Joana: a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Torna-se-lhe imperioso mergulhar no inconsciente individual, a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior.
De que ela está falando aqui? Conhece-te a ti mesmo. E ela está mostrando a importância de uma terapia, de você buscar no teu inconsciente os fatores que te aniquilam a vida, que te perturbam o viver. E aí ela já está mostrando quem são os nossos inimigos. No livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Kardec que o impedimento à felicidade humana, orgulho, vaidade, egoísmo. Então quem são os nossos inimigos? No caso do flamenguista é o vascaíno? Não, não é o vascaíno. No caso do homem é a mulher? Não. No caso da mulher é o homem? Não. Quem são os meus inimigos? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, que estão dentro de mim, gerando recalques, remorsos, traumas, complexos, frustrações, que se não forem vencidos, me tirarão a paz e o sossego. E repara que nesse parágrafo, Joana mostra a importância de nós estarmos aqui, porque cada estudo é uma terapia, é um chamado ao autoconhecimento, ao enfrentamento de suas mazelas interiores. Então, não é o outro que me apurrinha. Quando eu digo assim, não suporto fulano, é porque fulano está despertando a minha sombra. Está despertando algo que eu não quero admitir em mim. Aí eu pergunto a vocês, neuroses, fobias, ansiedades, medo, angústia e aflição são coisas exteriores ou interiores? Interiores. Estão dentro de nós. E só reconhecendo essas coisas dentro de nós é que nós tenhamos que enfrentar esses inimigos. Mas espera aí, seu Cid. Então eu tenho que amar? Gente, olha o que Joana diz. Jazem nesse inconsciente os fantasmas perturbadores em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança que o sitiam a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Nós sabemos, de acordo com a moderna ciência, toda doença tem um fator psicológico, um fator emocional. É disso que ela está falando. E eu pergunto a vocês, ciúme traz paz? Ciúme traz sossego? Então ciúme é amor? Não, nunca foi. Ciúme não é prova de amor, porque ciúme não dá paz, traz desassossego, traz desconforto. É isso que nós temos que eliminar. Então, se eu sou ciumento, primeiro passo, o meu inimigo é o meu ciúme. Então, por exemplo, eu tenho a minha esposa, aí o cara está de olho na minha esposa, eu me encho de ciúme. Ou eu bato na esposa, ou eu bato no cara. Resolveu o meu problema? Não, qual é o meu problema? O meu ciúme. Ah, mas espera aí, Salcídio, o cara está de olho no que é meu. Meu filho, preste bem atenção. Lembra que nós falamos aqui, quem de nós sabe amar e quem de nós sabe ser? Se nós soubermos ser amados, o homem pode ir lá na minha mulher, que ela não vai me largar. Porque eu sei merecer o amor que ela me tem. É isso que nós estamos falando. Ciúme traz felicidade, traz paz? Não. Azeda das relações? Sim. Quem tem mais de um filho ou quem tem mais de um irmão, é uma disputa tremenda, um com ciúme do outro. E aí o que acontece? A relação fica harmoniosa? Fica pacífica? Não. Onde está o inimigo? Na casa do vizinho ou está dentro da nossa casa? Está dentro da nossa casa. Mas espera aí, Cid, mas amai os vossos inimigos? Sim. Por quê? Quando eu reconheço que eu estou desequilibrado e busco uma terapia, o que vai acontecer?
Ao reconhecer que eu tenho desequilíbrio, eu não vou partir para a autopunição, não vou me tornar uma pessoa hipócrita, falso moralista. Por isso que eu tenho que amar os meus inimigos existenciais, superá-los, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento. Lembra que a nossa irmã ali leu: Pedro, ama-me o bastante? Vejam bem, há uma diferença entre gostar e amar. Dona Sueli Caldas Schubert, outra mulher maravilhosa, no seu livro Os Poderes da Mente, o que ela diz? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Opa! Cada um dá o que tem. Então, o amor puro, singelo, aquele amor que todos nós sonhamos, só vai chegar quando a gente depurar as nossas sensações, evoluindo. E para eu evoluir, o que eu tenho que vencer dentro de mim? Os preconceitos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Curando-me dos recalques, dos remorsos, dos traumas, dos complexos, das frustrações. Quem de nós não tem complexo? Quem de nós não tem frustração? Quando eu projeto minha frustração, minha mágoa no outro, eu me torno violento. Aí as razões estúpidas dessa violência que a gente vê na rua. Joana de Ângela, Joaninha, como você é maravilhosa. Nesse belíssimo livro, ó, Vitória sobre a Depressão. Olha o que diz Joana de Ângela. Conquista de sentido existencial. Pode-se sintetizar o comportamento humano em 3 atitudes existenciais: na miséria, na produtividade e no ócio. Opa! Agora vejam, a miséria pode expressar-se sob vários aspectos, embora seja vista como aquela exclusivamente de natureza econômica. Olha, Joaninha, como é que ela é grande, essa mulher. Existe também a miséria moral. É disso que nós estamos falando, da miséria moral. E a miséria moral diz respeito ao nosso tipo psicológico. Quando Jesus diz, ó Israel, não é a Israel que ele está se dirigindo, é a humanidade como um todo. Quando ele se dirige a Nicodemos, não é Nicodemos, todos nós, cujo tipo psicológico reflete o Nicodemos em cada um de nós. Daí a atualidade dos ensinos de Jesus. Aí ela diz, existe também a miséria de ordem moral, aquela que se expressa através da perda dos valores éticos. Gente, alguém pode amar sem uma vivência ética? Me digam, alguém pode amar sem uma vivência ética? Não. Então, para eu saber amar, eu tenho que ter uma conduta ética. Para eu ter uma conduta ética, o que eu preciso fazer? Conhecer a mim, identificar as minhas fraquezas e não projetar em quem reparte o caminho comigo as minhas sombras existenciais. Ninguém tem culpa dos meus traumas, dos meus complexos, das minhas frustrações, das minhas mágoas e dos meus ressentimentos. Uma ocasião, uma jovem de 15 anos, minha aluna, virou-se para mim e falou assim, professor, o senhor acredita no amor? Eu disse, minha filha, como não acreditar no amor se eu sou pai, se eu sou marido, se eu sou filho, se eu sou professor? Ela disse, professor, eu não acredito, o amor é uma flor roxa que dá no coração do trouxa. Eu digo, mas minha filha, com 15 anos você já está assim. O que isso revela? Uma frustração. Ela tinha
uma dificuldade no relacionamento com a mãe. São essas coisas que nós estamos falando. Toda família tem problemas. A minha também tem. Ou você pensa que a vida do palestrante é um mar de rosa? Ele é palestrante porque ele é um servidor da lei como vocês todos. E ele está aqui não por virtude ou talento, porque ele precisa estar. Porque um dia Deus vai olhar para o Alcides e vai dizer assim: Alcides, o que fizeste dos filhos que eu te dei? E eu direi: aqueles 3 que eu tenho lá em casa. Não, Alcides. Cada aluno, cada encarnado e cada desencarnado que assistiu sua palestra era um filho meu que estava sob seu cuidado. Então aquela pessoa que divide o trabalho com você é um filho de Deus que pode estar sob seu cuidado. Continua a Joaninha, mulher maravilhosa. Ela diz: existe também a miséria de ordem moral, aquela que se expressa através da perda de valores éticos, empurrando para os abismos da degradação espiritual, da perda de dignidade e de consciência. Opa, vamos aqui. Gente, quantas pessoas constroem suas fortunas pisando e humilhando nos outros? Nós assistimos aí na crise da pandemia, dinheiro público para comprar respirador sendo desviado. Gente, e o cara hoje está desfilando de BMW para lá e para cá, ostentando. Pergunto a vocês, e aí? Como é que fica isso? Diz mais Joaninha: a miséria moral pode ser detectada em todos os segmentos sociais, não elegendo apenas os desafortunados que chapundam nas linhas abaixo da pobreza. Olha o que ela diz: a miséria moral é doença da alma, que arrebata as suas vítimas e as empurra para os vícios, os crimes de toda denominação, as condutas escabrosas. O rico não bate em mulher, bate também. Eu trabalhei numa escola de classe média alta, não importa aqui o nome, e importa é o fato. E um dia cheguei no refeitório, a aluna disse assim: professor, senta aqui que eu quero almoçar com o senhor. Eu disse: pois não. E a menina começou a chorar. Lá pelas tantas, ela disse assim para mim: professor, o meu pai abusou sexualmente da minha irmã, está tentando abusar sexualmente de mim. Era escola de classe média alta. A gente pensa, às vezes, que essas coisas só acontecem na favela. Miséria moral, aliás, a miséria material da sociedade é consequência da miséria moral. Por isso que a palavra educação é a salvação da humanidade. Como disse Pitágoras, eduque as crianças para não punir os adultos. E não está falando só das crianças no sentido físico, mas as crianças espirituais que somos todos nós. Por isso que esta casa abençoada é um educandário das almas. Porque nós viemos aqui em busca disso. E como disse Allan Kardec, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, completo eu, em sucessivas encarnações. Chico Xavier tinha os mesmos hábitos do Alcides? Não. Bezerra de Menezes tem os mesmos hábitos do Alcides? Não. Por qual razão? Eles são mais evoluídos, então ele tem hábitos diferentes. Porque são mais evoluídos. Joana de Anjos também continua: a miséria moral também é encontrada na área mental, caracterizando diversos tipos de alienação que produzem transtornos profundos na razão e na consciência. Porque quem desvia dinheiro dos cofres públicos é sadio moralmente? Não. Quem fomenta a discórdia, quem fomenta a desunião, quem fomenta o medo,
onde quer que esteja, é um alienado mental, é um doente, é um miserável. Aliás, nós todos, já que estamos falando de Joaninha, e ela costuma usar muito a psicologia junguiana, e a gente lembra o simbólico, o mito. A gente lembra que Joana tem 2 símbolos que ela costuma trabalhar muito: o Minotauro e o Centauro. Quem é o Minotauro? Corpo de homem, cabeça de animal. São essas pessoas que nós estamos falando. Ainda são verdadeiros minotauros, independente do cargo que ocupe na sociedade. Uma ocasião, como professor de química, um cara chegou para mim e disse assim: amigo, você entende de laboratório, não é? Eu disse: entendo alguma coisa. Quanto você quer para trabalhar para mim? Para montar um laboratório de destilação de cocaína. Foi para isso que Deus me deu inteligência? Não. Eu estaria rico, não estaria? Andando de BMW, e você diria lá o negão tirando onda de BMW. Mas na miséria total, na miséria moral, na decadência. É preciso ter um olhar muito atento para o simbolismo que as lições evangélicas têm. Quando Jesus diz: quem quiser ganhar a vida, perderá a sua alma, o que ele está simbolizando? Eu subo na escala social, pisando e humilhando os outros, mas na escala moral, eu caí. É disso que ele está falando. E amar os vossos inimigos é cada um de nós reconhecer e aceitar suas deficiências e fraquezas intelecto-morais e empregar todo o esforço para superá-las e vencê-las. Mas Joana de Ângeles, mulherzinha danada, essa mulher é danada, Jesus e a atualidade. Tem gente que está falando, essa tal de Joana é isso mesmo, a mulher é danada. Vocês repararam que eu estou falando de mulher? Já falei de Sueli Caldas Schubert, e estou falando de Joana. Por que eu ainda não falei dos homens? Eu falei de Leon Denis e de Allan Kardec. É preciso entender 2 coisas. O homem, né, simboliza a força. Quem simboliza o sentimento? A mulher. Eu ouço muita gente dizer assim: Maria, mãe de Jesus, implora e roga a Maria. Eu nunca vi ninguém rogar a José, pai de Jesus. Engraçado é isso. E mais ainda, que é interessante, quem trabalha em reunião mediúnica de desobsessão, quando aquele obsessor embrutecido, na maioria das vezes, quem aparece a ele? A mãe. Vocês estão vendo como é que graça é ser mulher? Eu ouço mulheres dizer assim: na próxima encarnação eu quero casar com meu marido, mas eu quero ser o homem e ele a mulher. Tenha pena dos homens. Amem os homens. Porque não é tão simples e fácil ser homem também, não é, meu amigo? É fácil ser homem, não é não? Principalmente que nós, homens, fomos educados numa educação preconceituosa. Homem não chora. Quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem não implora perdão à mulher? Quem disse que o homem não sofre por amor? E muitas vezes, na estupidez do machismo, ele maltrata a mulher que muito o ama, gerando frustrações naquela mulher. Está aí os minotauros do feminicídio. É triste ver esta imagem. Mas se tem o minotauro, também tem o centauro. E o que é o centauro? Corpo de animal, cabeça de homem. São aquelas pessoas que saíram da miséria moral e venceram a natureza animal e atingiram a condição humana. Tanto que quando uma pessoa é muito boa, o que você diz? Que ser humano. Mas quando alguém é muito bruto, você diz: parece um animal. E é mesmo um animal, embora em corpo de homem, é o minotauro. E o mundo está cheio de minotauros em todas as classes sociais.
disso que nós estamos falando. Quer ser feliz? Cura-te dos teus males existenciais. Ah, Joana, Joana, Joana. E ainda, Joana de Ângeles continua. Por outro lado, ali se encontravam vibrantes as heranças que procedem de velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam na forma de perigosos adversários que induzem as fugas espetaculares da realidade. O alto consumo de droga que está aí. Todas as perversões morais que estão aí, muitas vezes estampadas nas salas de aula, porque quem trabalha em escola sabe que a escola hoje virou um verdadeiro hospício. Por que isso? Gente, nós que lidamos com crianças, a gente observa que as crianças de hoje são muito inteligentes. Mas olha a fragilidade emocional. Então que nós estejamos sempre nesta casa, para aprendermos a vencermos a nós mesmos, ajudando aqueles que cruzam conosco a jornada no dia a dia, a se tornarem melhores também. Esse é o objetivo da vida, a cada momento nos tornar melhores, saindo do Minotauro, para nos tornarmos centauros, para que a gente possa superar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Como diz Joana, nos libertar de todas as sombras. Quais são as sombras existenciais? Orgulho, vaidade, egoísmo, trauma, complexo, frustração, rancor, mágoa, ressentimento. Inclusive, a gente assiste muitas vezes algumas coisas interessantes. O pagando bem que mal tem. Eu estava assistindo outro dia uma emissora de televisão e estava lá falando um jornalista. Eu disse, mas esse cara, no tempo do Jornal do Brasil, ele era editor do Jornal do Brasil. Ele tinha uma postura política. Hoje ele tem outra. Por quê? A gente sabe muito bem que o dinheiro corrompe caracteres. Se me pagar bem, eu falo bem do meu inimigo. Se me pagar bem, eu falo mal do meu inimigo. Gente, a gente tem que ter cuidado com isso. Com as ideias que a gente propaga, porque são a projeção de nossas sombras no outro. E quando a gente fala, a gente induz pessoas a comportamentos. Não sabe o que dizer? Fica calado, é o melhor remédio. Então os nossos inimigos não é o rico que vê o pobre como inimigo, ou o pobre que vê o rico como inimigo, ou o homem que vê na mulher o inimigo, ou o homossexual, ou o negro. Não. O nosso inimigo está aqui, dentro de cada um de nós. E por que eu devo amar os meus inimigos? Para superá-los, para me renovar e me transformar, não me tornando pessoas hipócritas, falsos moralistas, como o mundo está cheio. E reparem que é curioso, ciência, filosofia, religião e arte são os 4 veículos de expressão da nossa consciência. Por incrível que pareça, o mais conservador, o mais retrógrado é a religião. Porque, como diz Joana de Ângeles, né, a aceitação de um princípio religioso não me torna melhor. O que me torna melhor é a vivência desse princípio. Isso tem um nome: educação. Porque muda os meus hábitos, me faz respeitoso diante de tudo e de todos. É isso. A gente vê muito isso. Outro dia, uma mulher falou assim: bem feito, tinha mais que ser estuprada do jeito com aquela roupa que estava. Isso é falso moralismo.
Cuidado com os seus inimigos. Ainda se tem muito preconceito com a questão da homossexualidade, que é outra realidade que nós temos que aprender a conviver com elas. Porque são seres humanos como nós. Não importa se a polaridade é masculina ou feminina, todos somos chamados a renovar as nossas sombras, a superar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a nos curar dos recalques, dos remorsos, dos traumas, dos complexos, das frustrações. E foi por isso que Jesus foi levado à cruz, a projeção da sombra daqueles que sabiam que ele não tinha culpa nenhuma, mas ignorantes projetaram suas sombras nele. E ainda mais, por isso que Jesus falou, mandou dar a outra face. E o que é dar a outra face? Não é se alguém me der um soco na face direita, dá um soco. Não, não é isso. É como Francisco de Assis, na sua belíssima oração: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Por que Jesus tinha paz? Ele tinha trauma, complexo, frustração, mágoa, ressentimento? Não, por isso ele era feliz. Mahatma Gandhi, quando leva o tiro que vai lhe tirar a vida física, alguém pergunta: Mahatma, você perdoa? E ele diz: não, ele não me ofendeu. Reparem que o perdão não é voltado para o agressor, mas para quem sofre a agressão, porque perdão é não guardar mágoa, ressentimento, rancores. E essas almas eram felizes porque não tinham rancores, mágoa, recalques, ressentimento, tristezas, melancolia, a ponto de Jesus abrir os braços e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque a ignorância é isso aí. Porque eles, reparem, escolaridade não traduz educação. Chico Xavier tinha escolaridade? Me aponte alguém mais educado do que ele. A nossa classe política tem escolaridade? Tem. Mas tem educação? Não. Se tivessem, não fariam o que fazem. Então amar os inimigos é você estar em paz consigo mesmo. É você tornar-se inofendível. Francisco de Assis: Pai, que eu me torne inofendível. As grandes almas foram felizes. Pitágoras, Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Platão, Harmônio Sacas, todos foram felizes, porque superaram seus inimigos interiores. Deram o exemplo da humildade, da mansidão, da doçura e da candura. Como na prece de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Isso é dar a outra face. Onde houver ofensa, que eu leve. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Isso é amar o inimigo. Ou como disse Jesus: Pai nosso que estás no céu, mas livrai-nos de todo mal. De que mal Jesus está falando? Não é do mal que alguém possa me fazer, não. É do mal que eu posso fazer a alguém, porque é o mal que eu faço a alguém é que me gera um karma da correção, da aprovação e da expiação dolorosa. É o único mal que me prejudica, é o mal que eu faço. Ainda que com 1000 desculpas descaradas, é disso que me faz mal. É o mal que está dentro de mim. Então, amar o inimigo é amar a si mesmo. Ser capaz de reconhecer os seus defeitos, reconhecer os seus erros e combatê-los e superá-los. É disso. Tudo bem, gente? Vocês parecem que estão voando,
mas está todo mundo flutuando, todo mundo com o olhinho brilhante. Eu digo, meu Deus, eu estou diante de anjos e não sei. Então, gente, a terapia, esta casa é uma terapia. Porque a gente ouve falar coisas aqui nos estudos com as quais a gente se identifica e precisa superá-las. Quem não consegue superá-las em si mesmo, procure um terapeuta. Porque a técnica terapêutica vai te fazer enfrentar os teus fantasmas existenciais. Porque o que te ofende não é a palavra que o outro te dirige, é o sentimento com que você recebe a palavra. É ela que gera mágoa e frustração. Né? Pois, como disse o nosso grande poeta Vinícius de Moraes, tem dias que eu fico pensando na vida, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, se a gente mal nasce, começa a morrer, depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, a vida tem sempre razão. Repara que o poeta não está magoado nem revoltado, ele quer compreender. Ele quer entender a vida. E veja que o poeta, quando visitado pela angústia, faz do seu poema, porque a poesia é o encanto do poeta, como a sabedoria é o encanto da alma, como o sol é o encanto do dia e o luar é o encanto da noite e o amor é o encanto de nossas vidas. Amemos para sermos verdadeiramente felizes. Obrigado a todos e um grande beijo no coração. Obrigada, Alcides, pelo estudo. Todo mundo mesmo ligadinho, assim que eu gosto. Todo mundo de olhinho aberto, ninguém dormiu, todo mundo prestando atenção. Agora é só colocar em prática, gente. É a parte mais difícil, mas a gente consegue, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora a gente vai passar para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhinhos. Vocês que já receberam o passe aí fora no tratamento, também, gente, vamos entrar em prece, porque o tratamento continua agora, continua aqui. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso médico maior, a esses espíritos tão amorosos que aqui se encontram desde cedo, preparando o ambiente para nos receber, aos nossos médiuns que aqui se encontram e que vão nos doar os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura, ser merecedores desses fluidos. Que seja em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos que aqui se encontram, pedimos permissão, Senhor, para dar início ao nosso trabalho dos passes. Graças a Deus. Amas o bastante? Perguntou Jesus a Simão Pedro. Perguntou 3 vezes. Jesus duvidava do amor dele? Não. Pedro amou Jesus muito, muito, mesmo tendo negado ele. Mas Jesus sabia que Pedro seria um grande trabalhador em sua seara. Aí eu pergunto, e nós? Se Jesus nos perguntássemos, como está o nosso amor por ele? Será que estamos amando mesmo? Será que estamos nos enganando, fingindo? Como estamos? Será que é suficiente? O que Jesus nos pede é só amor, humildade, simplicidade, abnegação e trabalhar com o próximo, ajudar o próximo, ajudar nossos irmãos mais necessitados. E para isso precisamos ter amor do coração. Quando servimos,
cada vez mais que servimos, o amor vai brotando, porque o amor, ele não nasce de repente, ele vai brotando devagarinho. Jesus tem um amor por nós que nós nem conseguimos imaginar ou sentir esse amor, porque o dia que a gente sentir uma pontinha desse amor que ele sente por nós, eu acho que nós vamos abrir um leque em nossas vidas, em nossos olhos, tirar todas as vendas e começar a trabalhar sério em sua seara, estudar a sua doutrina, aprender para poder ensinar, porque nós viemos para ensinar também aquele que sabe menos que a gente. Mas para isso precisa ser com amor. Vamos deixar um pouco as coisas materiais. Quando nós estamos no caminho da matéria, só matéria, coisas materiais, é porque alguma coisa está errada conosco. Então vamos começar a avaliar nossas vidas, nossos corações, nossos valores, se valorizamos mais as coisas materiais ou se valorizamos mais as coisas espirituais. Paulo fala uma coisa muito interessante. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, não adianta distribuir bens, doar dinheiro, se você não tem amor no coração, se você não consegue fazer a caridade. Às vezes um simples abraço, que às vezes a pessoa precisa só de um abraço, né? Então, vamos começar a estudar, pensar nisso, começar a ajudar o próximo. Às vezes nós achamos que ajudar o próximo é dar grandes coisas, e às vezes coisas tão simples, uma conversa, não é? Uma pessoa que precisa desabafar, que às vezes a gente não tem tempo, a pessoa quer falar e você, não posso ter tempo, não quero. Ou um amigo está no hospital e a gente, hoje eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, eu nunca tenho tempo para isso. Então nós temos que começar a rever nossa vida, rever o que nós podemos fazer. Vamos esquecer o passado e recomeçar na seara do Cristo, porque é o caminho para a luz. Que Jesus jogue sua luz em todos esses corações e que Deus abençoe a todos. Gratos, Senhor, por mais uma vez termos conseguido chegar à Tua casa, estudar o Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, a esses espíritos que aqui se encontram trabalhando e te pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé em Ti, Senhor, diante das dificuldades na nossa caminhada. Que essa casa continue sendo um ponto de luz, onde nós que aqui chegamos, encarnados e desencarnados, encontramos o esclarecimento que nos ajuda a recobrar as nossas forças para continuarmos na nossa luta. Fortalece, Senhor, os dirigentes da nossa casa. Guia-nos no caminho do bem, Senhor. Ampara, para que todo esse trabalho que a eles foi confiado cresça cada vez mais. Ampara, Senhor, e fortalece a cada trabalhador, a cada frequentador da nossa casa. Guia-me no caminho do bem. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, que cada trabalhador dessa casa continue sendo um trabalhador do Cristo. E te pedimos, Senhor, e te agradecemos cada vez mais por essa oportunidade de trabalho. Que seja em nome
do amor que todos nós temos por essa casa. Que seja em nome do amor desses espíritos que nos amparam. Que seja em cima do amor de Deus e do amor de Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Nos ampara. Seja em nome do amor de Jesus. Mas acima de tudo, Senhor, acima do amor de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para terminarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.